E se eu te contasse que existe uma associação que está silenciosamente revolucionando o empreendedorismo no Brasil, capacitando milhares de pessoas e fazendo municípios inteiros repensarem suas estratégias de desenvolvimento econômico? Eu sou a delegada Tatiana Queiroz e esse é o Delegada da UPAP, onde descobrimos como o networking está mudando a economia brasileira, onde a capacitação vira transformação social e onde os municípios inteligentes estão apostando muito no potencial inexplorado do país e no empreendedorismo. Hoje vamos mergulhar no universo da ANB, a Associação de Negócios do Brasil, que mais capacita pessoas, promove o empreendedorismo e o maior network do Brasil, com foco no empoderamento econômico de todos. Vamos descobrir como essa rede se conecta e oportunidades reais que fazem com que hajam transformações e prosperidade. O nosso convidado é o nosso digníssimo presidente da ANB, Rafael Leandro. Vamos com tudo, porque hoje o papo é sobre rede e sobre o futuro e poder transformador do empreendedorismo. Rafa, obrigada. Obrigado a você, minha amiga, tá? É sempre uma honra muito grande. E num podcast, principalmente o seu. O meu o meu é especial. Especial, porque você traz muita gente boa, né? E eu não faltava trazer o Rafael Leandro, eu fiquei com ciúme, por isso que eu pedi, né? É tão especial que eu vou te perguntar quem é Rafael Leandro? Rafael Leandro é uma pessoa simples, humilde, né? Uma pessoa trabalhadora, pai de família, casado, agora pai daqui a alguns meses de 2 filhos, né? Uma menina especial chamada Júlia, que me transforma a cada dia, me faz ser melhor, me faz ser mais responsável, né? E eu tenho certeza que é um dos papéis do filho, né? Que é um presente de Deus na vida de um casal. Trazer mais ainda a responsabilidade, né? Rafael é uma pessoa humilde, nasceu em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Tinha muitos projetos, sonhos, graças ao bom Deus, né? Tem se concretizado todos eles, né? Daquilo que eu projetei e planejei há muitos anos atrás. E eu sou uma pessoa que não perco, eu procuro sempre não perder a minha essência, né? Eu tenho 2 pilares que eu prezo muito, que de conexão, e é o que eu vivo, é simplicidade e humildade, né? Assim, algo que eu tenho dentro de mim e procuro a cada dia não perder, porque eu sei que isso é tudo, né? Você ser simples, ser humilde, né? Você ser quem você é, né? Não perder a tua essência. Eu acho que esse é o Rafael Leandro. É isso. E outras coisas mais, né? Meu Verdade. digníssimo secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rafa também é secretário de Sim, Desenvolvimento Econômico de um município sim, do Rio de Janeiro. sim, E como que surgiu a ANB? Primeiro, o sim. que é a ANB? Explica pra gente, Uhum. para todo mundo entender e saber a potência dessa Sim. associação. Amiga, a ANB significa Associação de Negócios do Brasil, né? Nós não somos uma associação comercial, nós somos uma associação empresarial, porém de empresários, empreendedores, profissionais liberais e pessoas comuns, porém que desejam empreender, ou seja, é uma instituição que tem as suas portas abertas para todos, né? Um CLT, por exemplo, é uma pessoa que não é um empresário, não é um empreendedor, não é um profissional liberal, e às vezes essa pessoa deseja empreender, né? E a ANB está ali de portas abertas também para essas pessoas, né? A gente começou como ANZO, Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio de Janeiro. 4 meses depois a gente transformou para a ANB. Hoje tem aproximadamente um pouco mais de 3 anos de existência a instituição. Por bondade de Deus, né? Eu acredito que um grande crescimento da instituição se dá, né? Primeiro pelo propósito, né? A gente tem um propósito, principalmente servir. Eu acredito que é uma máxima, né? Se você quer ser servido, você tem que servir, né? Então a ANB atua muito nesta função, né, de servir principalmente a sociedade, né? A gente realmente não tem fim lucrativo, de fato o dinheiro não é uma prioridade na instituição, né? Até porque se fosse, Tati, a gente realmente cobraria muito caro, né? Porque, por exemplo, você é uma grande querida, uma referência, né? E se prestou a boa bondade e humildade de estar conosco, vinculado à ANB, né? Como associada, como amiga, né? Como parceira. Então, pessoas assim como você, né, que tem muita credibilidade, né, tem se juntado ao NB, eu acredito que principalmente pelo propósito que a instituição carrega, né, de servir o próximo, de ajudar a sociedade. Então, nesta ajuda, né, a gente foi crescendo, né, eu acredito que foi se identificando por parte dos diretores. A gente tem hoje
quase 100 diretores da NB, todos têm a sua vida própria, a sua vida consolidada, né? Cada um em alguma área, e sempre estão dispostos a servir, né? Como a nossa querida, uma das diretoras nossas fala, transbordando na vida das pessoas, né? Isso, na verdade, é gratificante, e eu acredito que se não fosse um propósito pré-determinado, né, da instituição, não vincularia muitas pessoas, né, que têm a sua vida consolidada a querer estar caminhando conosco. Paralelo a isso, né, é claro que a gente não deixa de fazer a nossa atividade principal, que Uhum. são as conexões, né, empresariais. Eu acredito que a gente conecta muito bem, a gente tem atuado num papel muito do setor público-privado, que eu acho que sempre caminharam distante ao longo dos anos, Eu ia falar né? Eu isso. tenho muitos anos de vida pública, né, de diversos cargos públicos que eu já passei, aqui no município, no estado e alguns municípios do interior, porém, a gente percebe que ao longo dos anos, na atividade privada sempre teve distante da atividade pública e vice-versa, né? E eu percebo que a NB, de forma tranquila, natural, tem feito esse papel de aproximação de uma forma bem suave, bem tranquila. Eu sei que com essa aproximação, né, também vem gente às vezes com outros propósitos, né, que não são propósitos da NB. Uhum. E aí eu sempre peço a Deus, Tati, muita sabedoria para poder entender quem são as pessoas que querem se vincular e de alguma forma tentar sair, né, para não se vincular, porque infelizmente por ser uma instituição que promove esse networking, que dá acesso, né, e que não tem custo, né, altamente dito, né, não Sim. é algo tão pesado, automaticamente as pessoas querem se vincular. E por trazer muitas pessoas de credibilidade para a instituição, as pessoas querem se vincular, né? E a gente, um dos maiores cuidados que eu tenho, tá, de sem brincadeira, e peço muito a Deus isso, sabedoria, para ter esse discernimento, é poder entender qual é o propósito da pessoa que quer se vincular à NB, tá? Porque Uhum. se é uma delegada, uma pessoa de respeito, eu sou um secretário, né? Estou na atividade pública há muitos anos, e a gente não quer se vincular com pessoas realmente que não merecem a nossa credibilidade. Antes a pessoa, como é que faz para se associar? É interessante, porque você acabou de falar que existe é, Abertura, né? essa abertura para as Sim, pessoas chegarem nas reuniões, sim, assistirem e depois se associarem, né? E como é feita, como, por exemplo, um pequeno empreendedor sim. quer se associar, como é que ele faz? A gente está se estruturando, acho que um grande deficiência ainda, né? E aí eu não falo não tão deficiência porque a NB só tem 3 anos, né? Então é muito nova. É uma das coisas que a gente está estruturando é essa estrutura da NB. A gente contratou, inclusive, agora uma empresa que vai nos possibilitar dar essa estrutura, uma empresa especializada em gestão, para a gente ter a nossa estrutura. A gente tem uma plataforma, só que a plataforma é uma plataforma de curso, né? Uhum. Agora a gente vai ter uma plataforma de gestão para poder fazer, ter esse canal mais simplificado para quem de forma deseja se associar. Hoje, quem quiser se associar, provavelmente tem que ir a uma reunião e após a reunião essa pessoa vai ficar sabendo dos contatos, né, das nossas secretárias para poder fazer essa entrada na instituição. A gente não é uma instituição que é aberta e sai convidando ninguém. Uhum. Então, assim, e também não é fechada, que não deixa de receber as pessoas que querem estar conosco, se associando. Então, a gente não tem essa preocupação de crescer rápido, porque eu sempre falo, a ANB, Tati, ela não é passageiro, ela é eterna, né? Hoje nós estamos, amanhã não seremos nós que estaremos aqui, até porque também a gente não é eterno, né? Aqui nesta terra, então assim, a gente não tem pressa, né, de fazer essa ingressão e ao mesmo tempo não temos pressa de fazer a NB crescer, né? Ela já alcançou um status que já era uma prioridade minha, né? Isso eu já percebo que já alcançou, porém ela está aberta para as pessoas poderem ir quando elas se interessarem de ir nas determinadas reuniões. A gente tem hoje mais de 60 filiais da NB no Brasil, então assim, quando algum diretor, né, divulga uma reunião, onde quer que tenha, hoje inclusive tem algumas reuniões, então, quando esses diretores, nas suas próprias redes sociais, divulga lá o Uhum. dia da reunião, como é gratuito e aberto, a pessoa vai, chega lá, ela gosta e quer se associar, aí sim a gente passa os devidos contatos, né, para que a pessoa possa. Então, assim, é uma coisa ainda meio que aberta, mas restrita, né? A gente não Uhum. faz uma propaganda da instituição. Então, assim, por isso que eu falo que é aberta, mas ao mesmo tempo restrita, porque Sim. a gente não sai convidando as pessoas, né? E você falou agora de poder público e você
traz esse público com o privado, que é uma parceria que naturalmente vai ter que acontecer, Sim. até pelas dificuldades, muitas Sim. dificuldades do poder público. E o que te motivou efetivamente a criar a ANB? Sair de uma associação regional, que era de Campo Grande, Sim. para se tornar a maior do Brasil, porque vocês têm filial em muitos lugares. É. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul também. Sim. Então, o que te motivou? O que foi foi esse gatilho para você ter mudado? Na verdade, Tati, aí eu tenho que sempre dar mérito, né? Não foi uma ideia minha, foi a ideia de um amigo, né? Chamado Maicon. Dentro da pandemia, as pessoas perderam seus negócios, né? E a gente tinha um time de futebol, né? Lá em Campo Grande, e todos que eram ligados àquele time tinha uma estrutura, né? E muitos, inclusive, na atividade pública. E aí, como muitas pessoas perderam seus próprios negócios, ele deu a ideia da gente poder criar um grupo para a gente poder se ajudar. Ele, por exemplo, tem uma loja de lanternagem, ele vira numa reunião e fala assim, cara, todos aqui do grupo do futebol tem carro. Ninguém nunca levou o carro na minha loja. Aí o dentista, poxa, eu tenho uns 10 consultórios. Vocês nunca foram no meu consultório. Então por que a gente não cria um grupo? Essa foi a ideia inicial. Pra gente poder se ajudar. E aí eu tava na mesa, né? E aí um deles falou assim, cara, esse negócio aí é com você que vai tocar. E aí naquele mesmo momento, eu pensando naquilo ali, veio essa palavra anjo na cabeça, né? Do nada. Eu não falo do nada, né? Eu acredito e dou crédito sempre a Deus. E aí a gente começou a criar a ANB a partir dessa reunião, dessa conversa. E aí já marquei uma reunião um mês depois, já chamei uma autoridade, né? Foi um desembargador na época, muito querido, né? Deu uma palestra, depois chamei um secretário de Estado e fui chamando um monte de autoridade, até porque é algo novo, né? Para ter credibilidade, chamei pessoas de credibilidade, né? E aí nós fomos crescendo. Só que com esse crescimento, as pessoas foram se interessando em querer chegar perto, principalmente pelo propósito, né? Não era só uma reunião empresarial, como muitos outros grupos de network tem no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, na capital. E aí a gente foi atraindo essas pessoas e um deles, né, que pediu uma reunião conosco, né, a gente conversou, bateu um papo, felizmente, né, ele faleceu agora recente, ele falou assim, cara, eu quero ajudar, eu quero estar dentro, mas a gente tinha que mudar o nome, foi ideia dele, né, falecido Josiano, tem um carinho muito grande por ele. E ele falou assim, a gente tem que mudar o nome, porque a NB vai ser um negócio grande, a gente carrega, vocês, né, que ele não era ainda, vocês carregam um propósito muito grande, na verdade, nós, porque eu já estou dentro, a palavra é dele, né, naquele momento, então vamos mudar o nome, ele mesmo pegou o notebook na hora, pesquisou, viu o nome ANB, que estava livre, deu a ideia, a ANB tá bacana? Eu falei, tá. Então ele deu a ideia, viu, pesquisou que não tinha nenhuma associação com esse nome, já fez o registro ali na hora, então assim, foi os starts que foram acontecendo. E quando ele veio com essa ideia de conversar comigo para fazer parte, já deu ideia de mudar o nome da instituição, eu falei assim, caramba, como não é uma empresa, né, a empresa tem dono, né, e é uma instituição, então todo mundo pode dar ideia, se for ideia boa, é bem-vinda, né, então ele já veio para conhecer e já deu ideia de mudar o nome na hora, né, e de ser o diretor da Barra. Eu falei, tá ótimo. Então, assim, a gente fez essa alteração, foi nesse start, né, quando a gente mudou o nome da NB, de Anzo para NB, palavras dele, cara, a gente vai crescer bastante, então o Zona Oeste fica muito limitado, né? Zona Oeste do Rio, embora Barra seja Zona Oeste, mas a gente tem que mudar para NB, a gente vai crescer, e aí ele assumiu, né, deu o nome e assumiu seu protagonismo aqui da NB aqui na Barra. A gente foi entendendo, né, do crescimento e foram outras pessoas chegando, então assim, foi a partir do princípio que a gente se colocou à disposição. Um amigo meu deu ideia, me colocou à disposição para executar a ideia. Da mesma forma, os que vieram, né, como ele deu ideia de mudar o nome, veio para conhecer. No mesmo dia já deu ideia de mudar o nome, eu falei, vamos embora. Claro. Do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de dar o start na ideia de um amigo, porque a gente não vai dar liberdade para as pessoas poder fazer crescer a instituição e alcançar as pessoas, né, através do nosso propósito. E a gente percebe que esse movimento foi feito em vários grupos, né? Você tem vários grupos de networking. E a ANB, ela se difere por uma das coisas, as capacitações. Sim. Lá na plataforma de vocês têm uma plataforma Sim. e tem mais de 300 capacitações. Sim.
E essas capacitações são para todos, para associados? Sim. Como é que funcionam essas capacitações? Tati, até respondendo a sua pergunta anterior, né, a ANB faz muito esse papel do setor público-privado, porque a gente entende, como você mesmo bem definiu, né, que o setor público ele precisa do privado, né? Não tem como caminhar sozinho, na verdade, vice-versa, né? E a ANB, de forma automática, foi se colocando nesse elo de fazer essa junção, principalmente pela minha vida pública de muitos anos, né? Tive muitos cargos de alto escalão aqui na capital, Prefeitura do Rio, Governo do Estado. E aí, quando a gente começou a criar a ANB, a gente começou a trazer pessoas do nosso vínculo, do nosso relacionamento para a instituição. Então, foi algo que aconteceu natural. Talvez não era nem essa pretensão, mas foi algo que foi acontecendo, né? E com isso veio muitos projetos, né? Então, muitos diretores, e com esses diretores veio as ideias de projeto. E não foi diferente, né? A gente recebeu uma diretora chamada Amanda e ela falou assim: cara, vamos criar a NB Capacita. Eu falei: ótimo, vamos embora. Né? Eu sempre falo: se você vem com a ideia, então você vem com disposição para poder executar a ideia. Né? Acho que o bonito da NB é bacana, tá? Porque muitos lugares por aí as pessoas dão ideia e não têm a liberdade para executar. Na NB é totalmente diferente, né? Então a Amanda deu ideia, né, da capacitação, mas ela não falou nem de capacitação digital, que é esse caso da sua pergunta, né? Ela falou de uma capacitação presencial. Ela, inclusive, dá uma aula, né, de cuidador de idoso, né, de graça, porque ela é formada, né, em nome da NB e entrega o certificado em nome da NB. Ela faz isso até hoje, né, em muitas ONGs que são parceiras da nossa instituição. E aí, depois disso, eu falei: poxa, vamos criar uma plataforma digital, né, porque o presencial a gente tem um limite de alcance, né. Agora o digital é ilimitado, né? E a gente contratamos uma plataforma, personalizamos com a nossa marca, a nbcapacita.org. A gente tem hoje mais de 120 mil pessoas, tá? Estudando, deve ter passado um pouco mais, né? Eu não fico verificando toda hora os números, porque eu fiz convênio, né, com algumas instituições, principalmente instituições do setor público aqui do estado do Rio de Janeiro, e ofereci para todos os servidores, né, ativo, inativo e dependente, a título de exemplo, Polícia Militar e muitos outros, né? O setor de segurança pública do Estado, todos fazem o curso da NB de forma gratuita. Eles pagam somente a taxa de certificado, que é uma taxa, um valor muito simples, né? O intuito inicial, Tati, era divulgar a instituição, dar acesso e capacitar de uma forma gratuita. E aí passou um tempo, a gente cancelou o convênio via ANB, embora esteja publicado em todos os boletins dessas instituições de segurança do Estado do Rio de Janeiro, e deixamos só para quem é associado, né? E o que eu fiz? Para continuar ainda servindo, né, os servidores, né, ativo, inativo, dependente, bem como os cidadãos que já estava acostumado a fazer, eu passei a dar esse acesso via a RL Capacita.org, que é uma plataforma da minha empresa, com a mesma finalidade, de deixar a RL, a nbcapacita.org, somente para quem é associado à NB. Mas com o objetivo de capacitar, de entregar. O objetivo não é financeiro, em hipótese alguma, mas é de gerar oportunidade. Quando tive em alguns órgãos do Estado do Rio de Janeiro, e visitando algumas cidades do interior, é que eu tive essa sensibilidade, né? As pessoas do interior não têm as oportunidades que tem a gente que mora na capital, né? O acesso é muito difícil. E então, por que a gente não ofertar uma oportunidade para quem quer? Eu sempre digo, né? É para quem quer. A gente não oferece para todo mundo, né? A gente entrega para quem de fato quer. Exatamente. A Secretaria Estadual do Trabalho, Trabalho e Renda, eles têm o Cine, né, que tem mais de 2.000 vagas de trabalho lá abertas. E falta pessoas capacitadas para ocupar essas vagas. Sim. Então, qualquer tipo de capacitação que você vá dar é sempre interessante. E outra coisa, os empreendedores, eles não procuram as capacitações. Sim. E vamos dizer assim, não seria um erro, né? Mas seria um equívoco, porque o empreendedor também deve se capacitar. Exato. Principalmente o pequeno empreendedor. Sim. Você acha que empreender é vou montar um negócio e, na verdade, não. Te dar uma informação, Tati.
Hoje no Degase, né? Hoje, quando um menor. A gente tem parceria com o Degase também, e os cursos nossos está disponível para os servidores ativo, nativo, dependente também do Degase, mas não só para eles, mas bem para os menores infratores que às vezes estão querendo ter aquela oportunidade de retornar, né, à sociedade, às vezes não tem oportunidade quando sai de lá por falta de capacitação. Óbvio que eles têm parceria com o Senai, com muitos outros órgãos e também com a NB. Então a gente hoje capacita muitos menores infratores que estão naquele processo de saída do Degase, e os que já estão lá ainda, né, atualmente, e aqueles que já estão para sair. Então a NB se presta um papel assim muito lindo. Eu não tenho toda hora os feedbacks, né? Mas às vezes as pessoas acham meu contato em algum lugar e eu recebo mensagem exatamente falando disso, né? Eu estava lá internado, eu soube da oportunidade, porque o que eu estou falando é público, né? Então, se você for hoje nas redes sociais da Polícia Militar, Degase, muitas outras instituições, vocês vão ver, né? Está publicado no boletim deles, divulgado no site, divulgado no Instagram. Às vezes as pessoas olham lá, divulgam, né? Vê a divulgação, entra em contato e passa a estudar. E eu não sei nem quem são essas pessoas, mas a gente está ajudando. E às vezes a gente recebe um feedback que é o que nos faz continuar fazendo nessa caminhada. Agora, acho que uma informação muito verídica e válida, eu vejo as pessoas falando que NB é o maior grupo de network do Brasil. Eu não vou afirmar que seja do Brasil, do Rio, eu tenho certeza. Eu te falo por quê. Não é prepotência não, tá? É bondade de Deus e para agradecer os diretores da NB. Porque quem faz a instituição crescer não é o presidente, né? Sozinho. É todo um conjunto, né? E os diretores. Quando um diretor faz uma reunião da NB, além de ajudar a sociedade, quando ele leva um palestrante, você já deu palestra nas reuniões nossas, quando a pessoa para te ouvir, que é muito capacitada, entregando um conteúdo ali de graça, poxa, quantos insights surgem na mente da pessoa que está sentada ali. Sim. Então, só por isso você já está ajudando a sociedade. Então, assim, eu sempre falo isso para agradecer aos diretores, né? Ela não é a maior instituição de network do Brasil. Talvez não, pode ser que seja, mas eu acredito que não, né? Eu não conheço o Brasil todo, mas do Rio eu tenho certeza. A gente conhece bastante grupo de network e o que a NB, o que tem acontecido com a NB hoje no Rio de Janeiro, né? A gente se orgulha, e eu me orgulho principalmente para parabenizar os quase 100 diretores que têm tocado essa instituição em todo o Brasil. A gente já passou mais de 60 filiais no Brasil. No Rio a gente tem mais de 30 filiais da NB. Que conectam Sim. e agregam, E né? agregam, sim. Eu vou trazer agora um dado para você. Até você falou que tem uma filha e tal, e eu vou te trazer um dado. Você sabe que 58% dos empreendedores no Brasil são do sexo feminino. Caramba. 62% dos universitários são do sexo feminino. Daqui a pouco a gente vai dominar o mundo. Você Sim. sabe disso, né? Daqui a pouco. Tá chegando. Então, você vai Pra mim já dominam. Você já vai ter uma representante lá, que é a Júlia. Você que falou dela aqui. Verdade. Então, já tem a sua representante. Verdade. Né? Então, e eu vejo o trabalho de vocês, como é esse papel da NB no enfrentamento da violência de gênero, porque a gente, quando fala de violência, todo mundo acha que é violência física. Sim. Mas você tem outros tipos Sim. de violência e como a NB trabalha para minimizar, né, através dos empreendedores, qualquer tipo de discriminação e violência contra a mulher. Eu acho que o maior trabalho da NB em relação a isso são as conscientização, né? Quando a gente inicia a NB, a gente criou lá as filiais da NB, que são diversas, né? Só que além das filiais, a gente tem algumas coordenações, né? NB Justiça, NB Contábil, NB Educação, NB Jovem, NB e também a NB Mulher. Quando a gente cria a NB Mulher, e aí muitas dessas coordenações não são ideias minhas, né? Mas a NB Mulher foi, porque eu acredito no poder da mulher, tanto é que 80% dos diretores da NB são mulheres, mas quando a gente teve essa ideia de criar a NB Mulher, tive a ideia e deixei ela parada. Eu falei, a qualquer momento vai chegar alguém querendo somar e eu vou falar assim, ó, já está pronto, só executar. Foi justamente pensando nisso, né? Eu acredito que o maior papel para a gente, pelo menos, tentar minimizar isso é a conscientização. A título de exemplo, a nossa delegada Tati, né? Que quando vai, inclusive no último evento da NB Saúde, foi debatido, acho que um pouco, né, falado um pouco, inclusive, sobre isso, né? Quando você vai lá
e coloca a tua experiência em prática, né? Podendo compartilhar tudo aquilo que você tem de experiência prática de mais de 20 anos como delegado, não sei, até mais, né? De enfrentamento, né, contra essas questões da mulher. E você coloca isso lá, quem está sentado ali ou quem está em casa, a gente ainda não tem um online muito forte. A gente está trabalhando um canal, né, um canal ainda muito forte, porque a gente está se estruturando, a gente está crescendo conforme a nossa realidade. Mas quando a pessoa para te ouvir, né, quando a gente grava, ou quem está lá pessoalmente para te ouvir, eu tenho certeza que essa consciência, né, faz a pessoa mudar de atitude, porque às vezes, Tati, a gente olha a pessoa assim, a gente imagina tanta coisa, mas a gente não sabe que essa pessoa é em casa. A gente não sabe, a gente, infelizmente, eu tive notícias muito tristes, né, de pessoas que às vezes a gente. É um amor de pessoa e a gente só vai saber depois quando acontece uma tragédia. É, Ou quando a mulher desabafa. Aí você, caramba, fulano de tal era assim, entendeu? E eu pode ter certeza. O mesmo homem que eu sou aqui, eu sou em casa. É só você entrevistar minha esposa. vou fazer isso. Você pode Vou entrevistar. puxar tua. Eu acho que o melhor pessoa para falar de você é quem convive com você, né? Esporadicamente nesses eventos, nessas reuniões, e quem vive contigo no dia a dia. Então, às vezes a gente fica sabendo nessas notícias tristes, né? Que infelizmente, quando a pessoa, a mulher, né, sai daquilo ali porque quer procurar ajuda, Sim. e muitas dessas ajudas vêm através dessas conscientizações nesses eventos, como o da NB Mulher, por exemplo. E eu reparo muito que algumas mulheres, quando querem sair do ciclo de violência, Sim, isso é fato. sim, Quando as mulheres querem sair do ciclo de violência, elas às vezes saem com uma mão na frente e outra atrás. sim. Porque às vezes dependem daquele homem, dependem Na maioria das vezes, né? na maioria das vezes. E aí elas passam a querer empreender. Sim. O que você falaria para uma mulher que sai de uma relação e deseja empreender hoje? Eu falaria o que eu falei, não vou expor o nome da pessoa aqui, que a gente tá falando privado, né? O que eu falaria, seja determinada, né? Nunca dependa de um homem, eu falo isso pra minha esposa sempre, né? Nunca dependa de um homem, mas já que se depende, passou aquele momento e está saindo, não tem o que fazer, eu falaria, seja determinada, procura se relacionar, né? Crie relações e networking. Eu acredito que não tem como, ainda mais uma mulher que não está qualificada ao mercado de trabalho, ela não tem oportunidade se ela não se relacionar. Então, para se relacionar, ela tem que fazer networking. Foi o que eu já falei para algumas mulheres, que inclusive uma mais próxima que a gente estava falando aqui, que passou um momento de dificuldade muito grande, desempregada, na verdade desempregada porque sempre dependeu do marido. Aí o marido deixou, tem filho, ou seja, desempregada, não tem o que fazer. Eu falo, primeiro se relacione. Claro, não adianta você querer botar currículo por aí se você não tem profissão, você não estudou, não trabalhou dependendo do homem a vida toda. Então, se relacione, faça as conexões e automaticamente se capacite. Porque eu tenho certeza que no meio dessas capacitações, esses cursos online, seja gratuito ou pago, tem muitas ferramentas, só a NB que fornece isso. Eu tenho certeza que, e vai em palestra, faz as conexões, por quê? Porque você vai ter um insight para poder ter uma direção na tua vida. Exatamente. Acho que é um caminho, esse é um caminho. É um caminho. Agora eu vou te fazer a pergunta assim para a gente finalizar. Sim. E uma Já pergunta finalizar, meu Deus. é muito rápido, né? E é uma pergunta Aham. bem espinhosa, tá? Sim, claro. Porque o Aham. o homem sempre fez Sim. essas alianças, esses Sim. contatos, sempre fez o network. E às vezes Sim. uma mulher chegava, Sim. antigamente, grupos de homens, não era bem vista, Uhum. ou aqueles homens davam em cima e tudo mais. Sim. Qual é o maior desafio para uma mulher fazer alianças de valor? Porque ontem eu fui num evento até de Clube das Empreendedoras, que é sobre Sim. mulheres. Mulheres. E eu disse que nós temos que ter 3 pilares que eu levo para minha vida, que é a criatividade Sim. quando você está pressionada, a disciplina de ferro, que é a constância. Uma mulher empreendedora, ela tem que Sim. ser constante, não desistir. Você vai ter muito mais Tem que derrotas acreditar sempre, né? do que vitórias. E alianças de valor. Sim. E ali eu coloquei, normalmente as mulheres não se apoiam. Sim. Quem apoia mulheres normalmente são homens. Sim. As mulheres se repelem. Essa é a maior dificuldade nas alianças entre mulheres e esse network feminino aí que você. E aí elas vão querer se relacionar com os homens, né?
porque homem às vezes não tem essa competição com as mulheres. Eu, na verdade, escuto isso das mulheres, né? A maior aliança de valor, acredito, sejam pessoas honestas, né? Pessoas corretas. Porque a mulher, com certeza, ela vai ser julgada sexualmente na sua maioria das vezes. Ainda mais se ela for uma pessoa muito bonita aparência, né? Ou intelectual, e automaticamente não vão olhar pela qualidade dela, né? Vão olhar realmente por aquilo talvez que ela pode oferecer em qualquer aspecto. Então, para essa mulher, eu acredito que tem que olhar os princípios da pessoa que ela quer se relacionar, os valores dessa pessoa e se ela é uma pessoa honesta e correta, né? Eu acredito que começando por aí, ela vai ser mais respeitada, né? E graças a Deus, a gente não tem esse problema porque, inclusive, os homens que estão lá, né, da diretoria da NB, né? Se for solteiro, bacana, né? Pode se relacionar, bater um papo, amizade. Pode ser que, inclusive, Tati, tem muitos diretores da NB que começaram a namorar a partir da NB, Olha que né? coisa boa. É, São alianças de valor aliança de verdadeiramente, né? valor, né? E com pessoas honestas, de valor, a gente percebe, né? Mas aqueles homens que às vezes, né, pode ser que tenham um mau caráter, um não costume, de fato na NB ele não está, né? Porque se tiver e a gente souber, infelizmente não ficará conosco. Mas eu procuro, inclusive, orientá-los, né? A gente sempre tem que ter o respeito, né? Eu procuro ouvir que a NB tem um time de mulheres assim muito elegante, né? Não só bonita aparentemente, como principalmente por dentro pelos seus valores. De fato é, né? A gente não procura mulheres bonitas, ou sejam homens, né? A gente procura pessoas de valores. Como eu falo procura, a gente nunca ofereceu a NB para ninguém, né? Dificilmente, tá? Se eu chamei 2 ou 3 pessoas para a diretoria da NB para estar conosco diretamente, foi muito, né? Eu deixo que as pessoas se manifestem. E aí, quando as pessoas se manifestam, a gente vai entendendo quem é a pessoa, né? Se for uma pessoa de valor, óbvio que vai estar do nosso lado, né? Mas se não for uma pessoa de valor, né? Mas independente disso, eu sempre costumo orientar os homens, tem que sempre respeitar, né? Porque se você não respeitar, né, a pessoa que está ali, que vai talvez vai ser um associado e você talvez vai ser digamos assim, um mentor dessa pessoa, né? É uma palavra muito feia, mentor. Eu não costumo dizer, eu não gosto de usar essa palavra, Tati. Mas faça uma, não é Uma nem honra de ordem. é a palavra de ordem, porque se você, a pessoa, digamos assim, é um associado numa filial que você é o responsável, você de alguma forma está, né, sendo um mentor, né? É uma palavra que eu não gosto de usar, mas é uma palavra, como você falou, uma palavra de ordem, né? E você fala, se tu não respeitar essa pessoa, poxa, as pessoas também não vão te respeitar. Se você não for pessoa de respeito, ninguém vai te respeitar. E se não te respeita, as coisas não vão acontecer, não vai crescer. E automaticamente você não vai mais caminhar conosco. Isso vai ser questão de tempo, você vai ser um passageiro na NB. Eu falo isso toda hora. Os diretores falam em reuniões. A gente tem reuniões mensais, uma vez por mês, com toda a diretoria da NB no Brasil, todo mês online, e eu sempre dirijo da mesma forma, sempre lembrando disso para os homens da NB. Muito bom. Gente, esse é o Rafael Leandro, presidente da ANB, Associação de Negócios do Brasil, que a gente pode chamar de networking, hoje a palavra é ordem, saber se relacionar, e é um dos pilares do empreendedorismo brasileiro. Sem as relações, a gente não sobrevive. Verdade. Ele deu papo reto aqui. Olha, te agradeço Obrigado. muito. Você é um cara muito bacana. A ANB tem a ANB Saúde, a ANB Mulher, a ANB Esportes, a ANB Jovem, Justiça. Contábil. Tá lá. Diz a tua rede social aí, cara. Rafa- Da ANB. Primeiro o teu, depois a ANB. ANB.nacional, né? O nosso Instagram, ANB.nacional, nossa plataforma anbcapacita.org, é uma plataforma de cursos online, né? Tem mais de 105 cursos. E Rafael Leandro 10 no nosso Instagram. É isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Esse foi o Delegado Dá o Papo. Rafa, eu trouxe aqui um presente para você fazer as suas anotações. Eu vou usar agora. Aquela, 7 horas da manhã, que eu sei que você acorda 5h30. Cedinho. 5h30 e começa a fazer as suas anotações. Isso aqui é para não esquecer, tá vendo? Para não esquecer, exatamente. E tudo que você escreveu lá 10 anos atrás, gente, prosperidade. Escrevam aquilo que você quer, aquilo que você deseja e sejam felizes. Esse foi o Delegado Dá o Papo. Estive aqui com o Rafael. É isso aí. Clica, se inscreva e assista até o final.